montar ou comprar um computador já pronto. Você sabe qual é a melhor opção? Vem com a gente que a gente te conta. Tá, vamos lá. E antes de continuar o vídeo, não se esqueça que o Prêmio Canaltech está com a votação aberta. Acesse agora prêmio.canaltech.com.br e dê o seu voto, porque você decide quais foram as melhores marcas, produtos e serviços para o Prêmio Canaltech desse ano. E tem coisa especial também. Tem a ver com uma TV 4K e também um console. E me disseram que a pessoa escolhe ou um PlayStation 5 ou um Xbox Series X. Quer saber o que a votação tem a ver com isso? prêmio.canaltech.com.br, que tá tudo certinho lá e tem o regulamento. Eu já disse várias outras vezes em outros vídeos que eu apareci que sim, gente, nós lemos todos os comentários que vocês colocam lá no YouTube. E uma das dúvidas mais recorrentes, pelo menos que vocês sempre perguntam pra gente é: Amanda, pessoal, o que eu faço? Eu tenho que comprar um computador já prontinho montado ou montar um do zero é a melhor opção? E bem, existem algumas questões que vocês precisam considerar antes de tomar essa escolha e é por isso mesmo que nós estamos aqui, né? Nós, no caso, eu, o Jordan e o Adriano, para te explicar entre todas essas questões qual que é a melhor que se encaixa, dependendo aí do seu perfil, tá bom? Então bora lá! Bom, uma das primeiras coisas que é preciso, prestarmos atenção quando a gente vai tomar essa decisão é: qual é meu tipo de perfil? O que eu costumo fazer no computador? Para que eu quero um computador? Para que eu vou usar ele? E aí sim tomar a decisão. Você é do tipo de pessoa que gosta só de jogar, de ficar tranquilo? Sabe aquela pessoa que só chega em casa tipo, pô, mó cansado, um dia todo aí de trabalho, deixa eu sentar aqui, ligar meu PCzinho e jogar uma partida? Se você gosta mais dessa tranquilidade, de estar ali de boa e fazer isso, eu acho que um computador montado, prontinho ali para ser usado, pode ser a melhor opção para você. Mas se você é assim como eu, como Jordan, como todos nós que estamos aqui, que gosta ali de mexer, de futricar nas peças, de saber o que é cada coisa, ah, não, comprei uma memória RAM, tá, já instala, sabe essa coisa assim, viver perigosamente? Então, se você já é o tipo de pessoa que prefere, que gosta de fazer esse tipo de atualização na máquina, comprar as peças uma por uma pode ser a melhor opção. Muito que bem, se você então não entende muito de computador e só vai comprar um pronto, essa provavelmente é uma das opções. Interessante. Pergunta interessantíssima. Não pode chegar perto da criatura que ela já quer conversar com a gente. Muito que bem, então se você é o tipo de usuário que quer a tranquilidade e que não entende muito de informática e só vai, então, pegar um PC pronto, eu acredito que não vai ter tanto desafio na sua escolha aí, porque afinal de contas você vai ter algumas opções de escolher marcas e modelos, mas via de regra você não vai ter a dificuldade de montar um computador, então você não vai ter que entender onde encaixa cada cabo e nem vai ter que pensar em questão de compatibilidade. Ah, essa placa para esse processador, essa memória com essa configuração, tudo isso já vai estar pronto, afinal de contas as marcas vendem os computadores já funcionando. Agora, se você é o tipo de pessoa que às vezes quer sim comprar um PC pronto, pela tranquilidade, mas quer saber o que você está levando, é importante você entender um mínimo de informática para você ter noção das tecnologias e dessa coisa que a gente chama de velocidade. Nossa, meu computador é muito rápido. Na verdade, se a gente for pensar, um computador não é rápido coisa nenhuma, porque rápido, geralmente, dá a noção do quê? De deslocamento. E, em geral, tirando os laptops que a gente carrega nas costas, e aí depende da sua velocidade e do veículo no qual você está se deslocando, um PC geralmente vai ficar parado na mesa. Principalmente, como a gente está falando de desktops, os desktops foram feitos para ficar parado. Mas tirando essa divagação, o que acontece? Um PC pode sim dar essa noção de velocidade quando a gente fala em desempenho. Então, se você quer um PC de maior performance, de maior desempenho, você precisa entender um mínimo sobre processador, memória RAM e todo o conjunto de peças aí que vai compor a sua máquina. E se você não é do tipo que quer tranquilidade, você quer dor de cabeça, você quer mexer ali até estragar o seu computador, até fazer overclock, até fritar tudo as peças, que é o quê? Aquele cheiro de crocância, aquele cheiro de queimadura às vezes também. Você também precisa entender muito de peças. Aliás, você vai precisar entender muito mais de peças do que a pessoa que só quer um PC pronto. De qualquer forma, a gente tem que ir na raiz da parada, que é entender o que compõe um PC. E aí a gente tem uma lista de peças para você prestar atenção. Então, começando do básico, temos o quê? Placa-mãe, também conhecido como motherboard, ou se você gosta de misturar placa-mother, que é, digamos assim, a grande central onde vai conectado todas as peças da sua máquina. Eu gosto de comparar um computador, às vezes, com um corpo humano, porque digamos que a placa-mãe seria o sistema nervoso central, que vai, então, conectar todos os órgãos do seu corpo.
E, além da placa-mãe, a gente tem então um segundo item, que é provavelmente o item mais importante que vai definir a performance do seu computador, que é o processador. O processador também conhecido como o cérebro da máquina. O processador hoje ele tem várias funcionalidades. Antigamente, ele servia essencialmente para processar, daí o nome, né? Ou seja, fazer os cálculos, a matemática dos programas. Porque, para quem não conhece, a informática é baseada em códigos de programação e a programação em geral depende muito da matemática. Inclusive, os processadores trabalham com códigos binários ou até hexadecimais, dependendo da linguagem e da funcionalidade. Mas enfim, tudo se resume à matemática, e o processador era um componente muito voltado à matemática. Porém, com o passar dos anos, o processador foi agregando novas funções, e hoje um processador pode ser responsável por processar os aplicativos, mas também por processar vídeo, já que ele tem vídeo integrado, em muitos dos casos, mas não todos os processadores. Além disso, o processador vai e deve controlar outros itens do computador. Afinal de contas, o computador ele é sempre um conjunto de elementos conversando entre si. Então, o processador não trabalha sozinho, ele precisa de dados que não ficam armazenados nele. Então, ele tem que controlar, por exemplo, o sistema de armazenamento, seja um disco rígido, também conhecido como HD, ou seja um disco de estado sólido, também conhecido como drive de estado sólido, conhecido como SSD. E além disso, por conta da forma como o sistema operacional trabalha, os programas precisam ficar armazenados temporariamente em algum local. E esse local é chamado de memória RAM, que também serve como um armazenamento, porém é um armazenamento temporário. Ou seja, vamos supor, quando você abre aí o seu Photoshop, esses arquivos saem do HD ou do SSD e vão parar na memória RAM, que é uma memória de altíssima velocidade, ou seja, um armazenamento o qual o processador pode acessar com muita rapidez e ter as informações na maior velocidade possível, porque ele tem que executar tudo em tempo real. Então, se ele depender de um armazenamento muito lento, como o SSD ou o HD, você está lascado. Então, é por isso que é importante uma memória RAM paralela. Só que, além disso, o processador não controla só esses dois elementos, ele também controla outros elementos como portas USB, pode controlar o PCI Express, que é onde vai conectado o quê? Vai conectado à sua placa de vídeo. A placa de vídeo, conforme eu disse, pode estar embutida no processador, mas ela não seria uma placa de vídeo, ela seria um chip gráfico, ou seja, somente a unidade principal da placa de vídeo ficaria dentro do processador. Quando a gente tem placas de vídeo dedicadas, ou seja, placa de vídeo off-board, aí a gente tem uma peça maior, que você deve estar vendo aqui na tela alguns exemplos, e a placa de vídeo vai servir para quê? Como o próprio nome diz, para dar vídeo. É onde você vai conectar o cabo HDMI, ou o cabo D-Sub, ou o cabo DVI, e que alguns chamam de cabo VGA, mas que não é o termo correto. Afinal de contas, a sigla VGA significa Video Graphics Adapter. E enfim, o ponto é que a placa de vídeo é muito voltada para atividades mais pesadas, digamos assim, como jogos ou como atividades gráficas do tipo o Adobe Photoshop ou o Adobe Premiere. Enfim, para quem trabalha com aplicações gráficas ou para quem joga, é necessário uma placa de vídeo. E além desse conjunto de elementos que eu já falei, a gente tem alguns outros elementos importantes no computador, como a fonte de alimentação e o sistema de refrigeração. Bom, a fonte de alimentação, como o próprio nome diz, serve para alimentar os componentes. É dela que vai sair a energia. Só que a energia que sai da tomada da sua casa vem em 110 ou 220 volts. Só que essa tensão está muito acima do que aquela que foi projetada para as peças de computador. Portanto, a gente precisa, é claro, diminuir essa tensão. E é isso que a fonte de alimentação faz. Então ela vai definir tensões específicas para cada peça e assim não vai queimar as peças do computador. E por fim, a gente tem o sistema de refrigeração, que é muito importante. Afinal de contas, um processador e uma placa de vídeo estão ali trabalhando constantemente. E trabalho com energia elétrica, quando não é realizado da forma mais eficiente possível, ou seja, com 100% de eficiência, ele resulta em uma perda de energia. E essa perda de energia geralmente é em calor. Então, assim, se o seu computador está sobreaquecendo, significa que a energia não está sendo utilizada da melhor forma possível. E, portanto, ele está perdendo calor e, portanto, você precisa dissipar esse calor, ou seja, tirar o calor de dentro dele para que o computador continue funcionando. Afinal de contas, se ele chegar em 100 graus ou mais, ele vai desligar. Cada peça vai ter o seu limite térmico e aí é por isso que você precisa, então, de um sistema de refrigeração eficiente. E aí ele pode ser do tipo air cooler, ou seja, um cooler que funciona com uma ventoinha, ou um water cooler que pode funcionar com água ou pode funcionar com outros líquidos refrigerantes. E eu tô falando de refrigerante, mas não é refrigerante que você compra por aí. Mas enfim, no sistema de water cooler você também vai ter air cooler, porque ele tem alguns componentes ali e um deles vai ser ventoinhas que vão efetivamente remover o calor de dentro
do gabinete. E aliás, a gente chega então nesse último elemento da máquina, que é o gabinete, que é onde vai ficar tudo armazenado. E eis uma consideração importante, que você não pode esquecer nunca na sua vida. CPU não tem nada a ver com gabinete. CPU é só o processador. Gabinete nunca é chamado de CPU. Esquece essa história aí, tá bom? CPU vem de Central Process Unit, que é a unidade central de processamento. Portanto, não tem nada a ver com gabinete, que em inglês gabinete seria case, ok? Então esse seria, digamos, o sumário de peças que você tem que estar atento. E aí agora a gente vai entender um pouco de como você faz essa correlação entre elas e como você pode tomar as melhores decisões na sua montagem. É contigo, Adriano. A grande questão, gente, é que não é todo mundo que tem o perfil de ser muito bom ou muito ruim numa coisa. E esse vídeo ele serve exatamente para isso em computador. Eu, por exemplo, não me comparo em nada com esses dois. Com o mago do hardware e com a senhora do hardware aqui, enfim, né? Os dois estão em outro nível de computador. Eu aqui no canal, em todo esse tempo, só peguei máquina montada, nunca montei nenhuma, e inclusive o Pedro Cipolle... Meu Deus do céu! Me deu um SSD de pena da minha vida, porque eu sou o cara que usou HD por muito tempo. E foi por causa da senhora hardware que esse SSD está instalado, porque eu não tenho capacidade de fazer isso. Então, o perfil de cada um que está vendo esse vídeo, você entrou procurando a resposta. Você compra ou você monta? Aqui, os dois estão explicando tudo o que vocês vão ter que levar em conta para chegar nessa resposta. Duas dicas que eu dou para vocês. Primeiro, está difícil? Veja o vídeo de novo, porque as informações estão simplificadas e diretas para que você entenda. Segunda coisa, tem vários tutoriais aqui no canal de várias coisas e a internet serve para isso. Então se você sentir qualquer dificuldade, não se coloque numa posição onde você fala, não, é muito difícil para mim, não vou fazer. Não, esse vídeo é justamente para isso. Então respira, sinta a dor comigo, que é a computação, a informática, os componentes, que a ideia aqui é ajudar, especialmente aqui. Então vamos continuar. Bom, e dada todas essas informações, que foram muitas, eu sei, mas é igual o Adriano falou, tá, gente? Eu sei que parece difícil, mas não é. Eu costumo comparar montar computador com um quebra-cabeças. Tá, eu sei, do jeito mais simples, eu sei, não briguem comigo por isso, mas de certa forma a analogia não tá tão errada assim. Afinal de contas, você tem a placa-mãe, onde você vai encaixar, né, vai conectar todos os outros componentes para fazer o computador funcionar, ok? Mas bem, e algumas outras coisas também que a gente precisa levar em consideração na hora que a gente vai montar um computador. Primeiro é a parte da compatibilidade. Lembra que o Jordan falou lá atrás, gente, sobre o computador, sobre o processador, placa-mãe, placa de vídeo? Então, mais especificamente sobre os dois primeiros itens, no caso a placa-mãe e o processador. Afinal de contas, gente, não adianta você comprar uma placa-mãe que suporta processadores Intel, por exemplo, e tentar instalar um AMD, um Ryzen. Não vai funcionar, não existe compatibilidade entre os modelos. E o contrário também, tá, gente? Não adianta você comprar uma placa-mãe que aceite AMD e tentar colocar um processador da Intel. Não vai funcionar. Ou seja, é necessário prestar atenção sim nessa questão, afinal de contas, se você comprar esses itens e eles não forem compatíveis entre si, eu lamento te dizer, mas não tem como você aproveitar eles. Você vai precisar comprar uma nova peça para fazer com que tudo se encaixe e funcione corretamente. Outra questão também é sobre as versões do DDR na memória RAM, porque existem, dependendo aí do chipset da sua placa-mãe, cada chipset ele vai ter uma memória, né, uma versão de memória RAM que ele suporta. Então nada adianta, por exemplo, você comprar uma placa-mãe que suporta, tá, gente, aqui, né, eu sei que DDR3 não é mais muito aí utilizada, mas vamos colocar que você compra uma placa-mãe que suporta a memória DDR3 e você vai lá e compra uma DDR4. Então, gente, infelizmente também não vai funcionar. E não vai funcionar por alguns motivos, tá, gente? Primeiro porque as versões das memórias, né, no caso, as versões entre os DDRs, eles mudam o encaixe, a tensão e, além de tudo, já tem também a nova versão aí, que é o DDR5. Então, sempre que você for comprar uma placa-mãe, por favor, atente-se a essas questões, senão você vai comprar a peça errada e vai precisar recomprar porque nada vai funcionar. E por último, mas não menos importante, nós temos os nossos dispositivos de armazenamento, no caso, os nossos HDs e SSDs, dependendo aí do que você usa na sua máquina. Mas, por favor, tá, gente, não seja igual o Adriano. Tenta instalar um SSD. Esse SSD já tá ficando baratinho, porque HD, nossa, é um sofrimento, mas bem, vamos lá. Todo dia essa não aguento mais ser atacado por esses profissionais do hardware.
Começando pela versão do SATA, né, no caso que a placa-mãe vai suportar, porque sim, existem versões de SATA 1, 2 e 3, 1 naturalmente não é mais utilizada, tá pessoal? O 2 pode ser aí que dependendo da máquina que você tenha ainda seja SATA 2, mas o mais recente e o mais utilizado é o SATA 3. Normalmente os dispositivos, no caso os HDs e os SSDs, têm retrocompatibilidade com as outras versões, mas por favor, né, no caso se você vai comprar uma placa-mãe que funcione no caso com o SATA 3, né, compre um dispositivo, né, no caso um HD e um SSD que também, né, tem a tecnologia compatível. E indo para a parte de SSD, a gente ainda tem mais algumas coisas ainda que são um pouquinho mais técnicas, vamos assim, mas não são difíceis, tá, gente? Que eu vou explicar tudo bonitinho. Explicando, no caso, que nós temos dois tipos de SSD. Primeiro que o mais comum, né, o que vocês devem ver, que provavelmente, inclusive, é o que vocês têm instalado aí no seu computador se você usa SSD, que é o de 2,5 polegadas, igual tá aparecendo aqui atrás. Ou para as pessoas que preferem aí, né, tudo mais, que já gosta de um negócio mais, dependendo aí, né, da tecnologia que utilizar, um negócio mais rápido e tudo mais, os SSDs M2 que estão logo aqui. E na parte do SSD M2 a gente complica um pouquinho mais, porque, né, a gente vai um pouquinho mais a fundo. Enquanto os HDs e os SSDs mais comuns utilizam a interface SATA 3, né, para se comunicar ali com o seu computador, os SSDs M2 já tem uma diferença, porque além de existir o M2 que utiliza a interface SATA 3, nós temos também o M2 que utiliza o protocolo NVMe. E naturalmente, por ser um protocolo, você também precisa ver se a sua placa-mãe suporta ou não, porque se não suportar, a gente também não vai funcionar. Pois é, infelizmente tem essa questão. Então, juntando novamente as informações para não ficar tudo muito bagunçado, sempre preste atenção na sua placa-mãe e no seu processador para você comprar aí versões, né, que sejam compatíveis entre si, e sempre preste atenção também no chipset da sua placa-mãe, afinal de contas é ele quem vai te dizer quais são as tecnologias ali suportadas, até onde ele vai, o que você pode conectar ou não, para você não ter problema, inclusive no seu HD ou SSD. E continuando essa chuva de informações, mas eu prometo, gente, porque é uma coisa aí que vai te ajudar no dia a dia, principalmente porque, né, conhecimento nunca é demais e, afinal de contas, saber o que você tá aí comprando, a máquina que você tá usando faz aí bastante diferença. E com tudo isso que eu disse, né, que nós aqui dissemos, você deve estar se perguntando, tá, Amanda, bacana, mas sabendo de tudo isso, entendi tudo, como é que eu faço para saber quais as peças, né, qual computador que eu escolho, independente de montado ou não, para saber se ele vai atender, né, os meus requisitos, se ele vai rodar os joguinhos que eu gosto sem problema. Partindo do princípio que você não seja, tipo, muito fã de hardware, sabe, igual o Adriano, e você não conheça muito sobre as peças e sobre o desempenho de cada uma delas, no caso, sempre as desenvolvedoras aí dos joguinhos, né, eles colocam as configurações mínimas, né, no caso, os requisitos mínimos, recomendados e máximos ali para você rodar tudo bonitinho, sem problema, sem travamento e com o melhor FPS possível. Afinal de contas, a partir dali, essas desenvolvedoras já vão te dar pelo menos, sabe, o chute inicial. Você vai saber qual processador escolher, qual placa de vídeo escolher, quanto de memória RAM é suficiente, qual que vai ser o espaço de armazenamento ali no seu HD ou SSD que aquele jogo vai consumir. Então, pelo menos você vai conseguir ter uma noção de saber se aquele jogo vai ou não rodar na sua máquina. E se você quiser entender mais, se você quiser, além disso, né, além do conhecimento básico, quiser expandir, né, no caso, entender melhor como é que funcionam as coisas, uma outra dica que eu dou é que você sempre acompanhe review desse tipo de produto, desse tipo de componente. Existem muitos canais aqui no YouTube que fazem diversas reviews de partes e peças, né, de hardware, e falam um pouquinho sobre performance, sobre como elas são construídas e tudo mais, e pode ser um ótimo conteúdo para você assistir e começar a entender um pouco mais sobre o universo aí dos PCs e tudo mais, e essas coisas todas. E depois dessa quantidade de informações, afinal de contas, eu sei que foram muita gente, mas acredite, isso vai ser muito útil para você no futuro. Você deve estar se perguntando, comprar um computador já montado, tudo certinho, ou montar o meu próprio? Qual a melhor opção? Bom, chegando então na questão principal do vídeo, a gente tem agora vários pontos a serem estudados, porque além de todas as especificações que a gente já abordou, a gente chega no dilema entre preço e configuração. E além de preço e configuração, a gente chega em um outro dilema que é configuração versus liberdade. Olha que bonito, né? Bom, preço, é claro que isso aí vai depender do seu bolso, né? Se você tem dinheiro infinito, aí você pode fazer qualquer um dos dois, ou você pode fazer os dois. Agora, se você tem um montante limitado, você vai ter que estudar se as configurações pré-montadas aí já atendem às suas necessidades, ou se de repente o seu mesmo montante pode ser suficiente para montar o seu computador. E por que eu falo isso? Porque os preços variam muito, e ainda mais no Brasil, que depende bastante do dólar, afinal de contas, todas as peças de hardware variam conforme o dólar.
Então, muitas vezes, pode ser interessante você comprar montado. E eu explico. Por quê? A primeira vantagem de você comprar um PC montado é que ele vem montado. Olha que coisa boa, você não tem trabalho nenhum. A segunda vantagem é que você provavelmente vai ter uma garantia bem interessante aí, porque, afinal de contas, uma marca já montou para você e eles vão te dar uma garantia de que tudo está funcionando e tudo vai permanecer funcionando por um determinado período. Pode ser 12 meses, 24 meses, 36 meses, depende da marca que você compra e da garantia que você adquire. E o terceiro ponto interessante diz respeito ao preço, porque muitas vezes as empresas que montam PCs, elas compram essas peças em lotes. Portanto, a placa de vídeo que normalmente você vai pagar R$6.000, essa marca pagou 3 mil e ela vai te passar dentro da configuração por 4 ou 5, então talvez você tenha um desconto. Todos esses valores aqui hipotéticos sem citar nenhuma marca ou nenhum modelo, mas esse é só um exemplo. Então, principalmente nesses últimos anos de Brasil aí que a gente vem vindo com pandemia e dólar crescendo, você tem que levar isso em conta, porque se você for comprar às vezes peça por peça, pode ser um pouco mais caro, porque os estoques diminuíram muito nesse período, os preços aumentaram consideravelmente por conta da demanda e também aí você tem essa questão de, beleza, então de repente se eu comprar uma placa de vídeo aqui eu pego exatamente o modelo que eu quero, só que ela sai mais caro do que se eu comprar no combo. Só que se eu comprar no combo, daí talvez eu não consiga exatamente essa placa que eu queria, porque eu queria de uma marca XYZ e que tinha um design lindíssimo. Então você não tem essa liberdade de escolha. E aí é que a gente entra então nos prós de você montar o seu PC. Quando você monta o seu PC, você vai poder definir peça por peça que você quer, e essa é a graça da coisa, ser montado do seu jeitinho. E outro pró é que você pode então buscar as melhores peças para as suas necessidades, porque no PC montado já vem ali uma determinada quantidade de memória, uma determinada placa de vídeo e um determinado processador. Algumas marcas te dão opções para você personalizar isso, mas ainda é dentro de uma margem. Você não vai conseguir, às vezes, exatamente um modelo específico de processador, porque aquela marca não trabalha com aquele processador, ou não trabalha com aquela placa de vídeo. E além disso, você vai ter limitações porque as marcas vão colocar ali. Os nossos perfis são esses. Se você não se encaixa nesse, você tem que montar o seu. Então, existem sim limitações em configurações prontas, coisas que não existem de limitações nas configurações personalizadas. Por outro lado, personalizar, em geral, pode sair mais barato, porque você vai pegar as peças separadas e, portanto, você pode pegar promoções incríveis. Porque aí você vai pegar, nossa, bem hoje aqui tá uma promoção muito boa de SSD, você vai e compra. Na outra semana tá uma promoção incrível de placa-mãe, você vai e compra. E nisso tudo você pega preços incríveis que às vezes podem sim sair mais barato que o PC montado. Por outro lado, não podem, porque se você comprar cada uma dessas peças separadas em sites diferentes, em períodos diferentes, você vai pagar o quê? Fretes diferentes. Então, se você somar todos os fretes e todas as peças, talvez saia mais caro. Fora que sai mais caro pelo fato de que, normalmente, quando você compra o PC montado, você tem alguém que montou, você não vai ter um trabalho. Se você é uma pessoa que tem tempo livre infinito, isso não é um problema. Mas se você tem tempo limitado e não quer usar o seu tempo para pesquisar tudo isso e gastar várias horas montando, às vezes você pagar alguém para montar acaba saindo barato. E aí temos também, por fim, a questão da garantia, que nas peças separadas você tem sim garantias separadas para cada peça. Então, você vai ter lá 12 meses para uma peça, 24 meses para outra peça. Algumas peças podem ter 5 anos, 10 anos de garantia. Enquanto que, às vezes, no PC pronto, a garantia é uma só e acabou. E fora que, a gente ainda falando de garantia, a gente tem umas diferenças. Se você compra a máquina pronta, a garantia é uma só. Portanto, se você foi lá e tirou alguma coisa e colocou outra, você não vai ter a mesma garantia global em todas elas. Muda muito essa questão. Então, é importante você observar esses fatos para... Se você é uma pessoa que está querendo muito mexer no PC, não recomendo você mexer no PC montado, que você vai perder a garantia. Mas se você montou tudinho separado, você tem essa liberdade. Então, gente, no fim das contas, vai depender bastante do que sai mais barato. Pode ser um ou pode ser outro. A verdade é, o PC montado você tem algo meio que engessado. É isso ali, acabou. Se você quiser atualizar, algumas fabricantes, algumas montadoras te dão opções de tipo, quero atualizar muito a memória porque não está sendo suficiente. Você manda para a empresa, ela vai e atualiza para você. Ou você pode fazer do seu jeitinho, perder a garantia e atualizar. Mas ainda assim, você vai ter algumas outras limitações no PC montado aí, que às vezes a gente não sabe. Uma forma das empresas baratearem o PC montado é que elas usam peças, às vezes, de menor desempenho. Então, se você quer muito a melhor placa-mãe do segmento, ela dificilmente vai estar
no PC que já vem montadinho, porque eles querem baratear para justamente ter um preço atraente. Então você não necessariamente vai ter o melhor desempenho. Então tudo isso é muito importante você prestar atenção na hora da compra, porque depois talvez seja tarde, e aí às vezes para você atualizar alguma coisa, você vai ter que atualizar muitas outras. Porque aí, comprei aqui montado e veio com esse gabinete, veio com essa placa. Aí eu queria muito uma placa melhor, mas aí você vai comprar a placa melhor e ela não cabe naquele gabinete. Aí você vai ter que atualizar o gabinete. E aquela configuração ali foi montada de um jeito que a fonte de alimentação, que entrega energia para todo o computador, não tem energia suficiente para sua nova placa de vídeo, por exemplo. Então você vai ter que atualizar também a fonte. Então, tudo está entrelaçado e se você não prestar atenção, o teu prejuízo posteriormente pode ser muito maior. Então a recomendação que eu dou, se você é uma pessoa que gosta de tranquilidade, não é uma pessoa que fica todo ano, nossa, saiu jogo novo, eu preciso muito rodar esse jogo no máximo. Se você não é esse tipo de pessoa, se você aceita que o computador vai ficando defasado e que os seus joguinhos podem diminuir a qualidade gráfica, não tem problema nenhum. O PC montado talvez seja o melhor caminho para você. Agora, se você é o tipo de pessoa que todo ano quer rodar na melhor qualidade possível, ou de repente você é o tipo de pessoa que, nossa, eu adoro aprender coisas novas e esse ano eu resolvi editar vídeos em 4K. Se você é esse tipo de pessoa, o PC que você vai montar ali, que você vai personalizar, é a melhor opção, porque aí você pode realmente, nossa, comecei a trabalhar aqui com After Effects, agora eu posso atualizar para 32 GB de memória RAM. Então, esse PC que você configurou pessoalmente, é a melhor opção, porque você tem essa liberdade, você pode trocar de placa de vídeo e pode fazer outras tantas alterações. Então, a escolha, normalmente, de toda essa questão aí está atrelada ao seu perfil. E eu sei que o perfil às vezes muda, então é importante você escolher com sabedoria, porque PC é muito caro no Brasil, e essa brincadeira toda no final pode ficar sempre cada vez mais cara. E é lógico que quando a gente fala de preço de peça é relativo, você tem que esperar, ficar de olho quando tá com preço bom. Vocês já sabem, canaltechofertas.com.br, você escolhe se você entra no grupo do WhatsApp ou do Telegram e a equipe aqui do canal manda para você quando peça de computador, máquina montada, notebook está com preço bom. Se não está na época de comprar, a gente não manda lá. Então tem alguma peça que tá valendo a pena, um SSD, uma memória e tudo mais, tá valendo a pena, aparece lá. Não tá valendo a pena, espera e faz como o Jordan falou. Aguarde o momento de comprar as peças que valem a pena para você poder valorizar o seu dinheiro, ok? canaltechofertas.com.br. Eu venho aqui dar o meu depoimento de uma pessoa que há um tempo atrás comprou uma máquina. Uma máquina. Montada, pronta, em uma loja. Uma máquina bonita, máquina de escritório, máquina formosa. Com aquele Intel Core i7 de 4ª geração, se eu não me engano. Que coisa linda. Eu achei que aquela placa de vídeo lenta que estava nele seria suficiente para a minha vida. Afinal, eu só jogava Team Fortress 2. E aquela placa de vídeo conseguia rodar Team Fortress 2 peidando. Eu achava suficientemente ok ter uma experiência ruim, mas que eu conseguisse ainda olhar para o jogo. Com o passar do tempo, o enjoo passou e o costume veio e eu consegui jogar. Até que um dia, a quantidade de chapéus no Team Fortress 2 aumentou tanto, mais tanto, que a Valve resolveu retirar os efeitos de luz e brilho de algumas armas para que o jogo ainda rodasse nas mesmas máquinas e não perdesse tanto FPS. Mas os chapéus aumentaram, e aumentaram cada vez mais. A um ponto em que a minha máquina não rodava mais Team Fortress 2 direito. E aquela quantidade de chapéus, chapéuses, aquela chapelaria toda, me fez pensar que estava na hora de eu trocar minha placa de vídeo. Só que eu tinha comprado essa máquina aqui. Eu olhei para isso e falei, gente do céu, não cabe uma placa de vídeo aí dentro. Tinha tanta opção naquela época, tanta opção, eu tive que escolher uma placa de vídeo desse tamanho, com um cooler, desse tamaninho, e que a minha fonte aguentasse. Só que era a fonte de uma máquina meio que pensada assim em escritório. E eu queria rodar games, joguinhos. Então, quando você for comprar uma máquina, pensa bem para que ela é. Essa máquina eu comprei porque tinha um processador muito bom, que tinha memória pra caramba, 2014, 16 GB de RAM. i7, opa! Era uma máquina legal para trabalho, mas eu também acabei jogando nela e fez falta uma placa que prestasse. Não consigo nem lembrar o que tinha ali dentro para empurrar algum jogo de malemar.
Eu tive que optar por essa placa de vídeo aqui, porque meio que era a única que cabia dentro dessa máquina. E quando eu falo cabia, é porque do jeito que ela foi montada, a memória RAM e a entrada da placa de vídeo não permitiam que uma placa mais comprida entrasse ali sem arrebentar todos os componentes. Ela foi feita de um jeito que ela não era para ter nenhuma troca. É que por sorte, mas eu tô falando sério, por sorte, essa placa cabia ali dentro e raspando nos outros componentes. E ainda por cima, era uma placa que a fonte do computador conseguia alimentar. Então não era para ter acontecido esse upgrade. Não era para ter rolado. Eu dei sorte. Era uma máquina de escritório com uma placa para você jogar games um pouquinho mais sério. Na real, essa placa é muito legal, é muito boa, é muito linda. Diferentemente do que certas pessoas pensam sobre essa placa, eu consegui rodar Overwatch no talo. No talo. E é lindo. Dá pra ver a distorção de ar do ZNA tultando. É lindo. Nem sabia que tinha esses efeitos quando eu coloquei a placa. Eu descobri qual a placa. Ah, e só pra constar, Team Fortress 2 roda 300 FPS travado nessa placa. Não sei se ele vai acima de 300 FPS, mas Team Fortress, né, gente? Uma batata roda Team Fortress hoje em dia, né? Mas era bem mais... não os tempos atuais na época, né? De qualquer forma, foi um upgrade difícil. E tudo que o Jordan falou, tudo que a Amanda falou, é um guia para você entender exatamente como montar a máquina se você decidir fazer isso. E novamente, se você só vai escrever texto o dia inteiro, você vai fazer planilha o dia inteiro, você vai montar uma máquina com placa-mãe que você escolheu, com a memória que você escolheu, eu acho que já tá errado. Talvez seja até mais caro. Mas se você quer uma máquina para rendimento, é muito difícil você casar uma máquina pronta com exatamente o que você quer. Ou então, o que você pegar pronto já tá afinadinho, bonitinho com o que poderia ser. Essa máquina que eu uso a trabalho há muito tempo, ela não foi feita do jeito que ela merecia. Ela tinha o melhor processador da época, muitas aspas inclusive no que eu tô falando, com uma memória excelente, com uma configuração excelente e uma placa ruim de propósito. Uma placa de vídeo das piores possíveis só para você poder ligar HDMI e boa sorte Cinderela. E daí? Por quê? Porque você vai virar abóbora quando você abrir o seu jogo. Não era pra você jogar, mas devia poder jogar. É potencial jogado fora. Uma máquina que você abre e fala, nossa, tá impecável, todo o cable management, tudo dela bonitinho, maravilhosa. Mas foi colocar numa placa de baixa qualidade de propósito, de vídeo. É por isso que esse vídeo é tão complexo e por isso que ele é tão técnico. E tá aqui o meu depoimento pra vocês. Prestem atenção nos dois. Sério, eles acabaram de propor coisas que é para proteger o seu dinheiro e fazer o seu trabalho ou o seu jogo ser levado a sério. Esse vídeo é um dos guias mais completos e técnicos que a gente já teve no Canaltech. Realmente, como o Adriano disse, pessoal, esse é o vídeo mais técnico, mais completo e com mais informações sobre esse assunto que nós já fizemos aqui no Canaltech. Mas bem, no final de tudo, e você? Vai montar o seu próprio computador ou comprar? Deixa aí nos comentários e no mais, como eu sempre digo, não se esquece. Deixa seu joinha, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho, afinal de contas é só assim que você consegue conferir os nossos vídeos em primeira mão. E se você chegou até o final, porque eu concordo, né gente, foi um vídeo bem completo, digita aí nos comentários, #JordanCrocante. Assim a gente sabe, né, que o Jordan, como sempre, aí, como mago do hardware, né, manja das crocâncias, dos crocantes, de tudo que é crocante no mundo. Agora sim. Tchau, gente!